Um aspecto fundamental de todas as configurações ou do uso dos materiais aqui no Blender que você deve se acostumar, estar ambientado ou ter ciência, é que os arquivos das texturas, eles não ficam por padrão embutidos no arquivo do Blender. Então, esse arquivo aqui, por exemplo, onde eu tenho o meu projeto salvo, ele tem apenas a malha 3D. Os arquivos de textura, todos eles são externos ao arquivo do Blender. Então, por exemplo, se eu precisar enviar esse arquivo .blend para alguém, ou se você quiser fazer criar uma cópia dele em uma pendrive, em um HD externo, em um drive na sua rede, se você quiser enviar ele para a nuvem, independente do que você vai fazer com ele, por padrão, você precisa mandar as texturas junto. Eu recomendo que todas as vezes que você vá usar texturas, que você salve o seu arquivo. Veja, por exemplo, que eu estou salvando meu arquivo aqui nessa pasta, o arquivo do Blender, e as minhas texturas, elas são uma subpasta dessa pasta, ou seja, o Blender pode facilmente ler esses arquivos e eu posso transportar eles de maneira sem grandes dificuldades para qualquer outro lugar que eu queira. Porém, existe uma forma de facilitar todo esse processo, que é embutir todos os arquivos de texturas que você tem no seu projeto. Lembrando que isso vai fazer com que o seu arquivo do Blender ele cresça de maneira exponencial em tamanho, porque se você lembra lá daquelas texturas que nós vimos lá no ambiente CG, algumas delas com 150 MB, 500 MB, isso significa que essas informações dessas texturas elas vão ser embutidas no seu arquivo do Blender. Então, se você tem 10 texturas de 150 MB embutidas no seu arquivo do Blender, significa que você vai ter aí, em média, 1,5 GB de arquivo para manipular, para usar aqui no Blender. Então, tenha isso em mente quando você embute ou quando você adiciona essas informações no arquivo do Blender. Como é que funciona aqui? Se eu quiser embutir, por exemplo, todas essas texturas que eu estou usando aqui nesse projeto no meu arquivo do Blender, você vai lá no menu Arquivo, Dados Externos, e você vai ter a opção aqui chamada Empacotar Recursos. Quando eu faço isso, você vai perceber que aqui embaixo o Blender mostrou 9 arquivos incluídos, ele incluiu 9 arquivos nesse projeto. Quando esses arquivos estão incluídos, você vai perceber que agora tem uma caixinha do lado de cada um dos nomes das texturas, dos arquivos das texturas, indicando que esse arquivo está empacotado, ou seja, ele está anexado ao meu arquivo do Blender. Então, eu agora posso salvar o meu projeto, posso salvar tudo que eu tenho aqui e mandar para qualquer lugar, para quem eu quiser, sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de prejuízo, porque nós vamos conseguir tranquilamente renderizar e ver essas texturas sem a necessidade de enviar os arquivos junto do seu arquivo do Blender. Se você quiser extrair as informações, você pode clicar nesse botão aqui e o Blender vai desempacotar, ele vai extrair o conteúdo para o mesmo diretório, para a mesma pasta em que está salvo o seu arquivo do Blender. Ou se você quiser fazer tudo de uma vez, pode ir lá no menu Arquivo, Dados Externos, Desempacotar Recursos, e ele vai extrair tudo que está empacotado, tudo que está anexado nesse arquivo do Blender para o mesmo diretório.